Nesta hora, Deus, te imploramos pela pregação da Tua palavra, que o Senhor queira nos abençoar. Este que é o meio de graça por excelência, que, ó Deus, nesta hora, o Teu Filho bendito Jesus Cristo exerça o seu ofício profético, falando, Senhor Deus, ao nosso coração e transformando a nossa vida, conforme, ó Deus, as nossas necessidades, conforme a Tua graça. Assim queira nesta manhã nos moldar, segundo a imagem de Cristo Jesus, o varão perfeito em quem o Senhor se compraz. E agrada-te também em converter, Senhor Deus, pessoas ao Teu Filho bendito Jesus Cristo, para que também se tornem adoradoras, que te adorem em espírito e em verdade. Faze isto, ó Deus, por amor do Teu próprio nome. Nós te pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos ler Mateus capítulo 5, estamos fazendo a exposição aqui do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Então, hoje nós vamos ler o versículo 9. Mateus capítulo 5, verso 9, nos diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, estamos chegando agora à 7ª bem-aventurança, mais uma característica daqueles que são verdadeiros discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O famoso pregador e escritor Martin Lloyd-Jones, ele vê aqui nessas bem-aventuranças uma correlação, uma correspondência. Ele vai mostrar que o ser humilde de espírito está conectado com o ser misericordioso, porque quando nós reconhecemos que não temos nada, que não somos nada que possa nos fazer aceitáveis diante de Deus, que nós somos, em termos espirituais, mendigos, completamente destituídos de méritos e que dependemos única e exclusivamente da misericórdia de Deus, o resultado do natural é que nós nos tornemos misericordiosos para com para com o nosso próximo. Ele também faz a relação entre lamentar pelos pecados, porque essa é a segunda bem-aventurança, os que choram, que lamentam pelos seus pecados. Ele faz uma conexão com ser limpos de coração, quando nós, de fato, reconhecemos a nossa miséria espiritual e lamentamos por isso, em virtude da nossa indignidade diante de Deus, lamentamos porque não somos aquilo que deveríamos ser e choramos por isso, então nós alcançamos, pela graça de Deus, a purificação dos nossos pecados. O Senhor Deus nos lava com o sangue de Cristo e assim purifica-nos espiritualmente. E aí a questão agora do manso, porque ele diz que tem a bem-aventurança dos mansos, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, os mansos são aquelas pessoas que, estando nas condições que nós já falamos, ele, então, suporta as tribulações, as provações que vêm da parte do Senhor, sem murmuração, e também é uma pessoa que é capaz de suportar injustiça sem querer vingança em relação ao seu próximo. E essa pessoa que, pela graça de Deus, se tornou mansa, ela também, naturalmente, vai ser uma pacificadora. Ela vai ser alguém que ama a paz, que busca a paz, que promove a paz. E é exatamente agora essa característica que nós vamos ver, a característica dos pacificadores. Então, o que isso significa? Então, vamos nós queremos fazer duas coisas, basicamente, como temos feito nas outras bem-aventuranças. Primeiro, explicar o que significa isso e como isso se aplica à nossa vida, ou pelo menos algumas das aplicações que podemos fazer à nossa vida deste texto. Então, vamos lá, vamos considerar a explicação. E a primeira coisa que nós precisamos responder é exatamente a seguinte: o que é ser um pacificador? O que é ser um pacificador? Conforme o Senhor Jesus está estabelecendo aqui. Então, hoje se fala muito em paz, em procurar viver em paz, mas o que é um pacificador? Não é uma pessoa que busca a paz à custa da verdade, por exemplo, não é isso.
em que para promover a paz, nós vamos buscar a paz com todos os homens, e por isso nós vamos negar algumas verdades da palavra de Deus que são ofensivas aos pecadores, são ofensivas ao mundo, e por isso nós vamos eliminar essas verdades, ou pelo menos ou omitir essas verdades para que nós tenhamos paz. Não é sobre isso que o Senhor Jesus está falando, não é esse tipo de pacificador. Também o pacificador não é aquele que é covarde, que se acovarda, que não enfrenta as dificuldades, os desafios e os inimigos, porque ele quer manter paz com todas as pessoas e por isso ele não quer, ele se acovarda. Não é isso que Jesus está falando. O pacificador, meus irmãos, aqui, os pacificadores são aqueles que, em virtude do sacrifício perfeito e eficaz de Cristo, foram reconciliados com Deus. Passaram a ter paz com Deus, e em virtude de estar em paz com Deus, eles buscam paz com todos os homens, eles buscam viver em paz entre si, e eles buscam promover a paz entre os homens e Deus por meio da pregação do Evangelho. Então, esses são os pacificadores sobre os quais o Senhor Jesus fala aqui. Portanto, ele está falando de alguém que é verdadeiramente crente, que já foi pacificado com Deus, que já foi reconciliado com Deus, e hoje, por meio de Cristo Jesus, ele vive em paz com Deus, em comunhão com Deus, e por conta disso, ou em virtude disso, agora ele busca viver em paz com os homens, eles buscam viver em paz uns com os outros, e eles buscam promover a paz, a reconciliação entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Então percebam que nós temos aí essa questão pelo menos em 4 níveis, ou em 4 sentidos. Então, em virtude deles estarem em paz com Deus, eles buscam viver em paz com todos os homens. E nós vemos isso na palavra de Deus em outros lugares. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, no que diz respeito à nossa iniciativa, à nossa disposição, nós devemos buscar viver em paz com todas as pessoas. Muitas vezes não vai ser possível, porque às vezes, como eu disse, a verdade é preciso que se negue a verdade para viver em paz com algumas pessoas, e nós não podemos abrir mão da verdade, em hipótese alguma. Mas a nossa intenção, o nosso propósito deve ser sempre buscar a paz com todos os homens. Além disso, a palavra de Deus nos diz, como nós consideramos há poucos dias, não está com muito tempo, o autor aos Hebreus diz assim: procurem viver em paz, ou sigam a paz com todos. Então, a palavra de Deus nos mostra que, como crentes em Cristo Jesus, que estão vivendo de maneira pacífica com Deus, ou seja, em paz com Deus, nós devemos viver em paz com todos os homens. Mas mais do que isso, a Bíblia vai nos mostrar que nós devemos viver em paz uns com os outros, como irmãos em Cristo, como crentes em Cristo Jesus, como discípulos do Senhor Jesus. Nós não devemos ter problemas de relacionamento, nós devemos viver de maneira no exercício do amor fraternal, do respeito, do cuidado. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos coríntios, que estavam vivendo ali em facções, Paulo vai repreender aqueles irmãos, ele vai inclusive pedir, dizendo assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quando, por exemplo, tinha ali na igreja de Filipos 2 irmãs realmente servas do Senhor, que tinham cooperado com o apóstolo Paulo, estavam brigadas, Paulo então intercede ali e conclama um amigo para tentar reconciliar essas irmãs, para que elas vivessem em paz, porque é inadmissível que nós, como crentes em Cristo Jesus, vivamos brigados em hostilidades, em desacordo. Nós devemos viver em paz. E ele vai dizer assim ele vai dizer o seguinte: na verdade, primeiro escrevendo aos Efésios, ainda ele vai dizer assim, aos Filipenses mesmo, capítulo 4, versos 2 e 3, diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor.
A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Olha Paulo pedindo aqui para que esse companheiro pudesse reconciliar aquelas irmãs, porque é inadmissível que vivamos brigados. Se a igreja vive em problemas de relacionamento, se nós estamos vivendo em desacordo, se nós estamos vivendo em guerra entre nós, então isso é algo pecaminoso, detestável aos olhos de Deus, porque Deus quer que nós sejamos pacificadores, e faz parte do sermos pacificadores, vivermos em paz uns com os outros. Mas como eu disse, ainda mais, em virtude deles estarem, os pacificadores, estarem vivendo em paz com Deus, eles buscam estabelecer a paz entre os homens e Deus, e entre os homens entre si. Por exemplo, nós podemos, isso pela pregação do Evangelho, nós podemos ver que o Evangelho é chamado na Bíblia de o Evangelho da paz. Paulo escrevendo, na verdade em Atos, Lucas nos diz, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Ainda nós podemos ver em Efésios capítulo 6, que Paulo diz, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, quando ele está falando acerca da armadura de Deus, que nós devemos nos revestir com a armadura de Deus, ele diz que nós devemos ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Agora a pergunta é, por que o Evangelho é chamado do Evangelho da paz? Porque é exatamente por meio do conteúdo do Evangelho, a saber, aquilo que Cristo fez, é por meio disso que nós pecadores somos reconciliados com Deus e pecadores são reconciliados uns com os outros. Vejam o que nos diz a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2, texto que nós lemos inclusive, diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fortes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a vossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por meio dela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então está dizendo que pela obra de Cristo, inclusive Cristo é chamado aqui de a nossa paz, porque é por meio da morte, é por meio do sacrifício perfeito, é por meio da cruz de Cristo que nós pecadores somos reconciliados com Deus, porque é por meio do sacrifício de Cristo que Deus remove aquilo que nos separa dele, que é o nosso pecado, que é esse estado de inimizade. Então, por meio da cruz, o Senhor elimina isso que nos separa e nos reconcilia consigo mesmo. E pecadores, que às vezes são inimigos, como era o caso dos judeus e gentios, são reconciliados entre si por meio do Evangelho. Então, os pacificadores, meus irmãos, eles não só buscam viver em paz com todos os homens, eles não só buscam viver em paz entre si, mas eles buscam reconciliar também os homens com Deus, para que haja paz entre Deus e os homens, e eles fazem isso por meio do Evangelho, pregando o Evangelho. Então, quando eu e você estamos anunciando o Evangelho, quando eu e vocês estamos evangelizando, nós estamos procurando conduzir as pessoas à reconciliação com Deus, à paz com Deus. E é exatamente isso que Paulo diz que é esse ministério. Na segunda carta de Paulo, quando ele fala do ministério da reconciliação, ele vai dizer no capítulo 5 o seguinte, ele vai dizer, a partir do verso 18, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, a saber, que Deus, ele vai dizer o seguinte, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, por meio do ensino, por meio da pregação do Evangelho, nós estamos dizendo, se reconciliem com Deus. Vejam o que Deus fez para que haja paz entre Ele e pecadores. Arrependam-se, creiam e tenham paz com Deus. Então, os pacificadores são estes.
que em virtude de terem sido purificados pelo sangue de Cristo, de terem sido reconciliados com Deus, por meio da obra perfeita de Cristo, eles então buscam viver em paz com os homens. Eles buscam viver em paz entre eles mesmos. E eles buscam reconduzir ou conduzir pessoas à paz com Deus, por meio da pregação, do ensino, da evangelização, para que as pessoas se reconciliem com Deus. Então isso é ser pacificador. É sobre essas pessoas que o Senhor Jesus está falando aqui. Portanto, ele está falando acerca dos seus verdadeiros discípulos. Agora a questão é, qual é a bem-aventurança dos pacificadores? E aí nos diz o texto no versículo 9, bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Então a bem-aventurança dos pacificadores é que eles serão chamados filhos de Deus. E é natural que isso aconteça, é natural que essa seja a bem-aventurança deles. Por quê? Porque a Bíblia chama Deus, em alguns momentos no Novo Testamento, pelo menos 4 vezes, na verdade, algumas vezes nós vamos ver no Novo Testamento, a Bíblia chamando Deus de o Deus da paz. Paulo fala isso 4 vezes. Nós vamos ver Paulo falando, por exemplo, aos romanos, dizendo, e o Deus da paz esteja com todos vocês. Nós vamos ver, por exemplo, o autor aos Hebreus dizendo, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então, o Deus da paz. Por que esse Deus da paz? Porque esse Deus, foi Ele quem buscou a reconciliação. O homem, pela sua desobediência, pela sua rebelião, se tornou inimigo de Deus. Colocou uma barreira intransponível, que é o pecado, porque é um Deus santo que não tolera o pecado. Mas esse Deus que foi ofendido, Ele mesmo buscou reconciliação, Ele mesmo proporcionou o meio para que pecadores como eu e vocês pudéssemos ter paz com Ele. Por isso, Ele é o Deus da paz. Ele buscou reconciliação com pecadores indignos, miseráveis, como eu e vocês, oferecendo o seu Filho em sacrifício perfeito e suficiente para cancelar os nossos pecados. É por isso que Ele é o Deus da paz. Então, é claro, é de se esperar que aqueles que de fato foram alcançados pelo sangue de Cristo, aqueles que foram realmente reconciliados com Deus, e nesta vida então buscam paz com todos os homens, buscam viver em paz entre si, buscam reconciliar os homens com Deus por meio do Evangelho, é natural que um dia eles sejam reconhecidos publicamente como filhos de Deus, como filhos do Deus da paz, porque nas suas ações, nas suas atitudes, eles estão refletindo o caráter de Deus, e por isso eles vão ser reconhecidos, já nessa vida, especialmente no dia do juízo, eles serão reconhecidos como os filhos de Deus. Então, meus irmãos, e ser filho de Deus, ou ser filho de Deus, é algo grandioso, é algo inigualável, é algo maravilhoso. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então essa é uma bem-aventurança grandiosa, ser filho de Deus. Não filho de Deus no sentido de simplesmente criatura, mas de termos sido adotados por Deus, de termos sido recebidos na família de Deus, e agora tendo os direitos a todas aquelas possessões que o Senhor nos promete. Por isso ele diz aqui que nós somos filhos de Deus, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros ou herdeiros juntos
com Cristo, o primogênito. Então, essa é uma bem-aventurança grandiosa, meus irmãos, muito grande, porque vejam, hoje em dia nós somos muitas coisas. Então, por exemplo, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou pastor, eu sou um cidadão aqui da nação brasileira e tantas outras coisas, e assim vocês também. Mas todas essas coisas vão passar, todas essas coisas vão deixar de existir. Mas tem uma que eu sou, que nunca deixará de existir. Eu sou filho de Deus, eu sou agora e o serei para sempre, em virtude da obra perfeita do Senhor Jesus Cristo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, para que eu fosse adotado como filho de Deus, para que eu fosse herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Essa é a nossa real identidade. E não há nada melhor do que isso, de sermos filhos de Deus. Então, isso tem uma aplicação muito importante. Agora, já entrando na parte das aplicações, passando para as aplicações. E a primeira é exatamente esta, que você deve se apegar a essa identidade. Se você é um crente em Cristo Jesus, se você é um pacificador, conforme nós falamos aqui, você é um filho de Deus. E essa é a identidade, a sua real identidade. Talvez você seja uma pessoa que não tem tido muito sucesso na vida, e talvez você se ache um fracassado. Talvez você seja uma pessoa um pouco desastrada, como eu, e você muitas vezes reclama desse fato de que isso lhe entristece. Talvez você é uma pessoa que não é muito fácil de fazer amizade, isso te deixa muitas vezes para baixo. Eu quero que vocês entendam que tudo isso é passageiro. Tudo isso é temporário, mas tem uma coisa, se você é um crente em Cristo, um pacificador, como nós descrevemos aqui, você é filho, você é filha de Deus, e isso não muda nunca. É a isso que você tem que se apegar. Essa é a sua real identidade. Você não é um fracassado, um desastrado, você é um filho ou uma filha de Deus. Isso traz conforto, traz tranquilidade ao nosso coração. Essa é a primeira coisa. A segunda verdade aqui, irmãos, ou a segunda lição que quero trazer é a seguinte. Se você é um crente, ouça bem isso. Se você é um crente, mas você tem vivido em contendas, você é uma pessoa que, por qualquer coisa, você entra em contenda. Se você é um crente, mas no seu coração você está guardando mágoa, ódio, hostilidade em relação a uma pessoa. Se você é um crente e não tem buscado reconciliar pessoas com Deus, você não tem refletido o caráter do seu Pai Celestial. Você está vivendo em pecado, porque você não está vivendo como você deve viver, como um pacificador, como uma pacificadora. E cuidado, porque você nem mesmo pode ser um crente, se você está vivendo dessa maneira. Então vigie o seu coração, porque são filhos de Deus, nos diz o texto, não são os membros de igreja, não são os crentes presbiterianos, não são aqueles que nasceram no contexto da igreja, mas serão chamados filhos de Deus aqueles que são pacificadores, que foram alcançados pela graça de Deus em Cristo, foram reconciliados com Deus, vivem em paz com Deus, e em virtude disso, buscam paz com os homens, busca viver em paz com os seus irmãos e irmãs em Cristo, e busca reconciliar pecadores com Deus por meio do Evangelho. Então, cuidado com a maneira com a qual você tem vivido. E por último,
eu queria falar àqueles que ainda não são crentes em Cristo Jesus. Eu queria que você observasse muito claramente no nosso texto, que ele diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, entenda isso. Nem todas as pessoas são filhas de Deus. Há uma crença popular de que todos os seres humanos são filhos de Deus, a ponto das pessoas dizerem: não, eu também mereço isso, afinal de contas eu também sou filho de Deus. Mas a Bíblia não reconhece isso. A Bíblia diz que Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A Bíblia deixa muito claro que só são filhos de Deus, só fazem parte da família de Deus e só serão reconhecidos como filhos de Deus aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Por isso, se você ainda não é um crente em Cristo, se você ainda não abraçou Cristo pela fé, você ainda não é filho de Deus. E se continuar sem Cristo, continuará sem ser filho de Deus. E quem não é filho de Deus é inimigo de Deus. Então arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo, se reconcilie com Deus por meio de Cristo, e assim seja um pacificador. E então você será reconhecido como um filho de Deus, será um herdeiro de Deus e um co-herdeiro com Cristo Jesus. Então venha fazer parte da família do Senhor, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, irmãos, para concluir, eu queria chamar a atenção apenas para duas coisas. A primeira delas, meus irmãos, o fato de sermos pacificadores, de termos sido alcançados por aquele que é a nossa paz, e ter nos transformado de inimigos agora em pacificadores. Nós devemos render graças ao Senhor por isso. Nós devemos louvar e bendizer o nome do nosso Deus, render graças porque Ele nos alcançou, porque quando nós éramos inimigos, nos diz a palavra de Deus, nós fomos reconciliados por meio da morte de Cristo. Então é algo a respeito do qual nós devemos sempre render graças ao Senhor, louvar o nome do Senhor, porque nós fomos reconciliados. Nós não somos mais inimigos, agora nós somos amigos, nós não estamos mais distantes, agora nós estamos dentro da família de Deus, somos filhos de Deus. Então devemos render graças ao Senhor por isso. E por outro lado, irmãos, nós devemos viver de acordo com aquilo que de fato nós somos, se somos crentes em Cristo Jesus. Nós devemos ser pacificadores. Que Deus nos ajude a vivermos assim, para o louvor e glória do nosso Deus e para o nosso bem. Oremos. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos alcançou com a Tua graça. A Tua palavra nos diz que nós, quando inimigos, fomos reconciliados com o Senhor, mediante a morte do Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra nos diz que, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos, porque apesar de termos sido inimigos e merecermos o inferno, o Senhor se reconciliou conosco por meio do Teu Filho e nos alcançou com a Tua graça e transformou-nos em pacificadores. Agora, Senhor, ajuda-nos a vivermos de acordo com essa verdade maravilhosa, buscando paz com os homens. Remova do nosso coração qualquer sentimento de ódio, de hostilidade para com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, para com as pessoas, mas que no nosso coração reine o amor para contigo, e o amor para com o nosso próximo, e o amor para com os nossos irmãos e irmãs, de maneira que nós sejamos pacificadores, que o Senhor nos desperte para essa tarefa também importante dos pacificadores, de procurarem reconciliar pecadores contigo por meio do Evangelho, algo que a nossa igreja tem negligenciado tanto. Tenha misericórdia, ó Deus, ajuda-nos a buscarmos conduzir pessoas aos pés da cruz por meio de Cristo, por meio do Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus,
de maneira que nós possamos dizer que de fato e de verdade nós somos pacificadores para o louvor da tua glória. Seja conosco, nós te imploramos, agradecidos no nome de Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém.